Olá, queridos, é uma alegria podermos dar continuidade à nossa série de temas do Novo Testamento. Mais uma vez hoje falando sobre Cristo, de um aspecto diferente, falando sobre o desejado de todas as nações. São vários temas e pelo menos esses 3 meses inicialmente aqui estaremos trabalhando sobre Cristo ou seus ensinos, milagres, parábolas, encontros que transformaram vidas. E Cristo é o personagem principal da palavra de Deus, da Bíblia Sagrada, e hoje vamos trabalhar um pouco mais, trazendo para nós alguns personagens do Antigo Testamento, alguns profetas, ou nomes de patriarcas ou profetas que escreveram ou que fez menção à primeira vinda de Cristo. Quero convidá-lo neste momento a nos curvarmos diante do Eterno e agradecermos por tudo aquilo que Ele nos tem feito. Amorável Deus, bondoso Pai, te damos graças pelo teu cuidado, proteção e a oportunidade nesse dia podermos abrir a tua palavra e meditar um pouco mais na vida de Jesus, falando sobre algumas profecias que apontavam a Cristo, o Messias, como o desejado de todas as nações. Dá-nos a tua graça, dá-nos a tua paz e nos guia cada dia te pedimos essas bênçãos em nome de Cristo. Amém. Vamos aqui então, pegarmos alguns pontos. Eu quero primeiramente começar com o livro de Ageu, onde ele fala da glória do segundo templo. Ele até chama a atenção para aqueles que puderam ver a glória do primeiro templo, templo feito por Salomão, em todo o seu esplendor, magnificência, onde ali, ao menos, quem sabe, 14 anos demorou para que esse templo fosse construído, com toda a sua estrutura, com uma quantidade enorme de pessoas, de matérias e material que o próprio Davi havia ajuntado para ele. E ele então traz alguns comparativos em relação ao primeiro e segundo templo. Ele diz assim, Ageu 2, versículos 1 a 3, ele fala sobre a glória do segundo templo. Diz o texto, no 7º mês, ao 21º dia do mês, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo, fala agora a Zorobabel, filho de Sealtiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, e ao restante do povo, dizendo, quem há entre vós que tenha ficado, viu esta casa na sua primeira glória? E como a vedes agora, não é esta como nada diante dos vossos olhos comparada com aquela. Então ele traça um paralelo entre a primeira e a segunda casa. Fala, quem viu a primeira e vê essa segunda, não há nada comparado. Não tem como comparar em relação à primeira com a segunda, no que diz respeito, quem sabe, ao aspecto físico da sua estrutura. Mas ele chama a atenção para um ponto importante, versículos 4 a 6. Ora, pois, esforça-te, Zorobabel, diz o Senhor, esforça-te, Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, e esforça-te todo o povo da terra, diz o Senhor, e trabalhai, porque eu sou convosco, diz o Senhor dos Exércitos. Segundo a palavra da aliança que fiz convosco, quando saístes do Egito, meu espírito permanece no meio de vós, não temais. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, ainda uma vez, daqui a pouco farei tremer os céus e a terra, o mar, a terra seca. E os versos 7 e 9 ele fala ainda, e farei tremer todas as nações, e virá o desejado de todas as nações. E esse é o ponto importante que queremos destacar. E encherei esta casa de glória, diz o Senhor dos Exércitos. Minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. A glória dessa última casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos Exércitos. E neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. Não sei se você percebe aqui, acredito que sim, quantas vezes ele chama atenção para esse título, diz o Senhor dos Exércitos. Ele diz que se você for comparar no sentido literal, de glória, comparando a primeira casa com a segunda, não tem como. Ele diz que a segunda será em glória bem maior. Por quê? Porque nela vai aparecer, vai estar presente falando o desejado de todas as nações. Deus não se contentou simplesmente ao falar através da natureza, já falamos em outros temas de que elas manifestam a glória de Deus,
Ou quem sabe, como diz o livro de Hebreus, que Deus falou de diversas maneiras aos pais pelos profetas, mas a nós nos últimos dias nos falou por Cristo. Então aqui o próprio Cristo, que criou todas as coisas juntamente com o Eterno, ele se manifesta em pessoa aqui neste mundo, onde esteve aqui, e vai encher a glória deste segundo templo, ele diz, para a magnificência do nome de Deus e torná-lo exaltado diante de todas as nações. Quero chamar a sua atenção também para o que está escrito em Miqueias, capítulo 5, versículo 2, falando da pré-existência de Cristo não simplesmente quando nasceu aqui como uma criança. Ele diz o seguinte: "E tu, Belém Efrata, posto que pequena entre as milhares de Judá, de ti me sairá o que governará em Israel, e cujas saídas são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade." Tanto é que ele é chamado Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Cristo, o Filho de Deus. Ele diz que as saídas são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Não tem como você computar. Ele é Filho do Eterno e juntamente com o Eterno criou todas as coisas, quer nos céus, quer na terra. Foi criado por Ele e para Ele. Ele é herdeiro de todas as coisas e nos coloca como co-herdeiros de Deus e de Cristo. Zacarias também traz um ponto importante. Capítulo 9, versículo 9, ele diz: "Alegra-te muito, ó filha de Sião, exulta, ó filha de Jerusalém, eis aí te vem o teu rei, justo e salvador, humilde, montado em jumento, num jumentinho cria de jumenta." Então, quando ele faz aqui uma profecia apontando quando Cristo, em sua entrada triunfal em Jerusalém, montado em uma jumenta, em um jumentinho, ele traz também essa aplicação. Pegamos alguns, é claro, teríamos muito mais, falando do valor que foi avaliado a Cristo, o local que nasceria e tantos outros pontos. Quando, justamente nesse contexto, que Cristo estava fazendo a sua entrada triunfal, onde ele permite ser mostrado, ele até fala, os discípulos vêm falando com ele, ele diz: "Olha, se eles calarem, as próprias pedras clamarão." Os líderes religiosos, enciumados, vendo aquela notícia de que Jesus se aproximava acompanhado de um grande cortejo, ele sai então ao encontro com a intenção de dispersar, quem sabe, a multidão, ostentando ali a sua autoridade como líderes religiosos, quem sabe até chamando para o seu apoio ali líderes políticos do poder romano. E eles perguntam: "Quem é este?" Mateus capítulo 21, versículo 10. E a resposta, os patriarcas poderiam responder, por exemplo, os discípulos, mesmo inspirados pelo Espírito de Deus, responderam: "Adão dirá, ou Adão vos dirá, é a semente da mulher que esmagará a cabeça da serpente." Gênesis 3, versículo 15. Então o próprio Adão, o primeiro homem a ser criado ali no Éden, ou para cultivar o Éden, quando Deus cria um jardim, faz um jardim, coloca o homem que havia criado para poder cultivar. Então o próprio Adão responderá: "É a semente da mulher que veio para esmagar a serpente." Mas se perguntasse a Abraão, pergunte a Abraão e ele vos dirá: "É Melquisedeque, o rei de Salém, rei da paz." Hebreus capítulo 7, versículo 1. Abraão, o pai da fé, aquele que foi chamado com idade de 75 anos para sair de sua terra, de sua parentela, para ir peregrinar na terra da promessa. Ele responderá: ele é Melquisedeque, rei de Salém, rei da paz. Jacó, também um dos patriarcas, do qual o nome foi mudado para Israel, aquele que luta com Deus e com os homens, do qual nasceu os 12 patriarcas, de onde surge então o povo de Israel. Ele vos dirá: "É Siló, da tribo de Judá." Gênesis 49, versículo 10. Aliás, ele diz, faz uma profecia já no leito de morte, falando sobre isso, dessa promessa de que viria o Redentor. Se você perguntasse aos profetas, já falamos de alguns, mas queremos falar mais um pouco sobre isso. Isaías vos dirá: "Emanuel, Deus conosco, maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz." Isaías capítulo 9, versículo 6 e também Isaías 7, 14. Jeremias, um dos profetas também, ele também vos dirá: "É o ramo de Davi, a raiz de Davi,
o Senhor, justiça nossa. Jeremias 23, versículo 6. Então, vários profetas, ou praticamente todos os profetas, de maneira direta ou indireta, citam Cristo, o seu nascimento, o seu ministério, sua morte expiatória. É importante trazermos essas testemunhas. Aliás, o apóstolo Paulo escreveu em Hebreus capítulo 11, temos uma nuvem de testemunhas, homens, mulheres, consagrados, dedicados ao Senhor. Daniel vos dirá, ele é o Messias, Daniel 9, 25. Aliás, Daniel, ele profetiza o tempo, 70 semanas estão determinadas ao teu povo, ou seja, 490 anos, um dia por um ano. Ele diz 70 semanas estão determinadas ao teu povo, para espiar a iniquidade, selar a visão, trazer a justiça eterna e selar e ungir o Santo dos Santos. É importante trazermos para nós a meditação o que os profetas, o que os patriarcas eles nos dizem. Oséias nos dirá, ele é o Senhor, Deus dos exércitos, o Senhor é o seu nome. Oséias 12, versículo 5. Mas será que também no Novo Testamento há alguma confirmação sobre isso? Com certeza. João Batista, a voz que clama no deserto. João capítulo 1, versículo 29. João Batista diria aos líderes políticos enciumados de Cristo, ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, em quem está centralizado todas as cerimônias, as promessas, a pérola de alto preço. É importante essas testemunhas confirmando o ministério de Cristo. E o Eterno, o próprio Deus soberano, aquele que é incriado, ele declararia, como de fato declarou no batismo de Cristo, este é meu filho amado em quem me compraz. E queremos abrir um parênteses, porque muitas vezes, infelizmente, mesmo nos círculos religiosos, tem uma ideia que aparentemente pode ser bonita, filosófica, mas não retrata aquilo que a palavra de Deus nos traz, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, de que Cristo realmente é Filho de Deus, não simplesmente quando nasceu aqui. Vamos falar sobre isso no nosso próximo tema, quando vamos falar sobre ele será chamado Filho do Altíssimo. E o Eterno diz, este é meu Filho amado. Não é simplesmente uma linguagem didática, dizem outros textos que é o Filho do seu amor, onde o Eterno gera, não é criado, não é criação, Cristo não é criatura, ele é Filho, ele é gerado de Deus, unigênito, único gerado de Deus. E juntamente com o Eterno criou todas as coisas. Os discípulos, eles também testemunham disso. E eles dizem de Jesus, é o Messias, o príncipe da vida, o Redentor. Os próprios discípulos também confirmam. Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida. E queremos ainda trazer até mesmo o príncipe das trevas, Satanás, adversário de Deus, inimigo, reconhece-o, dizendo, bem sei que és o Santo de Deus. Marcos 1, versículo 24. Então são algumas testemunhas falando sobre o desejo de todas as nações, aquele em quem todas as nações esperavam, de certa forma, ou devem esperar, ou que têm acesso, caso queiram, para a salvação. É essa a mensagem, onde Deus, através de Abraão, ele fala, em ti, em tua descendência serão benditas todas as nações da terra. Ou seja, todas as nações terão a oportunidade de conhecer, de me conhecer e de alcançar a salvação. Ela é escancarada, acessível através da vida, do ministério, da morte, ressurreição de Cristo e hoje ainda a sua intercessão como advogado, como sacerdote, ou sumo sacerdote nos céus, trabalhando em prol de você, de mim, de cada nação ou de cada pessoa individualmente que queira alcançar a salvação em Cristo Jesus. Essa é uma breve reflexão, falando ainda sobre Cristo, algumas profecias, e no nosso próximo tema vamos falar sobre ele será chamado Filho do Altíssimo. Que o Eterno abençoe você, sua família, seus familiares, e possamos a cada dia estar crescendo em graça, em conhecimento e glorificando o nome do Eterno. Quero convidá-lo mais uma vez a nos prostrarmos diante do Senhor em reconhecimento, em gratidão por tudo aquilo que o Senhor é e por tudo aquilo que Ele tem feito em nossas vidas. Vamos agradecer ao Senhor.
Amorável Salvador, te agradecemos por essa meditação sobre algumas testemunhas que reconhecem Cristo em vários aspectos, tanto patriarcas, profetas, discípulos, o Eterno, até mesmo o inimigo de nossas almas reconhece que Cristo é o Santo de Deus. E possamos também reverenciar Cristo, aceitá-lo no nosso viver, nossas escolhas, decisões, e que cada dia possamos fazer aquilo que é agradável ao Senhor. Te pedimos perdão pelas falhas e rogamos a unção do Teu Santo Espírito no nome de Jesus. Amém.